e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, e tua paz.
Gracinha essa canção do Anjo Guardião, não é, gente? Hoje, a hora que eu me sentei aqui, né, para começar, eu pedi ao Anjo Guardião que ficasse aqui ao meu lado, meu anjo, dando força e coragem para cumprir a minha missão, minha tarefa de hoje, que é das mais felizes para mim, né? Fazer o Evangelho de amor com vocês é uma alegria muito grande, pois diante de tudo que a gente tem passado, nesses momentos que nos convidam a posturas inimagináveis, né? Nós muitas vezes não imaginamos que fôssemos passar por turbulências como o mundo tem passado, né? E a nossa forma de resistir, de aceitar, de interagir, ela é uma forma nova. A gente ainda não havia experimentado uma situação dessa. E muitas vezes, pela falta de preparo, a gente se consome muito, né? A gente se cansa, se estressa e às vezes não tem para onde ir, para onde fugir. Vamos dizer assim, porque muitas vezes as nossas atitudes são de fuga. É melhor fugir, esquece, deixa para outra e tal, né? E agora não. Agora nós estamos cara a cara com uma situação que exige de nós uma fé inabalável. E aí, nossos anjos guardiões têm trabalhado. E como? Então, essa homenagem, né, ao nosso anjo guardião. Então, vamos acender as nossas lanterninhas, dizendo a Jesus que nós já estamos aqui prontos. Esse guardião do nosso planeta, esse amoroso guia, mestre e modelo, que a tua luz, Senhor, alcance as nossas dores, as nossas preocupações, dizimando-as pelo menos por um tempo, para que mais lúcidos possamos beber das tuas verdades. Muito obrigada, Senhor, por permitir que o Evangelho de Amor complete hoje 608 dias. Muito obrigada, Senhor. Obrigada a toda a equipe espiritual do lado de lá. Faz essa força, faz esse cerco amoroso à nossa volta, para que nós possamos realizar o Evangelho de Amor. Obrigado ao nosso patrono Jerônimo Mendonça, aos ajudantes fiéis, Irmã Sheila Batuíra, José Grosso, Dr. Odilon, Dr. Inácio Queibar Schutel, aos nossos anjos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides, Meimei, Maria Dolores, aos poetas, a Chico Xavier, nossa gratidão, à doutrina consoladora do amor, a doutrina consoladora das nossas dores, a doutrina consoladora dos espíritos. Nossa gratidão, que tenhamos uma noite de paz, de aprendizado, que os nossos melindres possam se calar, para que a nossa conexão com Deus não fique falha, que nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência e tanta coisa que nós precisamos melhorar não permaneçam neste momento, para que possamos receber a luz e a mão do Cristo a nos direcionar tantas energias boas. Então, num só coração, num só pensamento, nós recebemos, Senhor, as tuas bênçãos, como também recebemos a todos os convidados, encarnados e desencarnados, que chegam em teu nome. Que tenhamos uma noite abençoada, feliz e de bastante aprendizado. Que seja feita a tua vontade, Senhor, neste Evangelho de amor. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, Alex. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Salve segunda-feira,
mais uma segunda-feira, 20 de dezembro, gente. Chegando 2022, olha aí, hein? Tem gente aí que achou que não ia conseguir chegar aqui nesse final de ano, não foi verdade? Pois é, estamos aqui. Eva 608, mais um. Essa é a meta, né? A meta agora passa a ser o 609. E com aniversariantes, né? Como sempre aqui, nós temos amigos completando era. Inclusive, gente, eu achei muito interessante porque eu recebi a informação aqui de uma aniversariante e a pessoa que me informou me disse que é uma amiga irmã. Eu fiquei pensando nessa expressão, né? Juntar uma irmã com a amiga, a irmandade com a amizade. Imagina o relacionamento dessas duas. É a Cláudia Veloso que está aniversariando. Quem me passou a informação aqui foi a Aninha, gente. Ela que me informou aqui que a Cláudia é amiga irmã. E a Nelisa Roseira. Parabéns. É isso aí. A Nelisa Roseira, gente, é muito interessante, porque ela é a cuidadora da dona Ana Rosa. Primeira coincidência, né? Uma rosa sendo cuidada por uma roseira. Eu já achei muito interessante isso, né? Dona Ana Rosa, cuidada pela Nelisa Roseira. Então, a cuidadora hoje, completando era também aqui no Eva, né? Como a dona Ana Rosa sempre tá ligadinha, acaba que a Nelisa também tá acostumando com Eva, né, Parabéns. Nelisa? Tem o netinho da Liette também, deixa eu achar o nominho dele aqui. João Henrique Bernardi Prestes, completa 6 aninhos hoje. Parabéns, Deus abençoe seu destino, sua vida. Olha a Jaqueline Berté. Eu já esqueci se é Berté ou se é Berté. A netinha dela, que foi agraciada com uma das telas, né? A Aurora, tá lá com ela hoje. Completa amanhã 2 meses. Tá lá acompanhando Eva. Depois me conta como é que foi a chegada da tela, qual a sensação, como é que foi recebida. Eu gosto de saber. Muito bem. Se mais alguém estiver aniversariando, manifeste-se, por favor. E a gente vai fazer questão aqui de mencionar, né? Gente, é o seguinte, mês de Jesus aqui no Eva, né? Especialmente Jesus. E hoje o tema é o modelo, né? Foi assim que a espiritualidade colocou Jesus na condição de um modelo, né? Quando Allan Kardec perguntou à espiritualidade sobre essa grande referência, né, que Deus enviou a nós aqui encarnados no planeta Terra. Muito bem, mas antes, né, de entrarmos propriamente no texto que vai dar base para essa noite, que é de Emmanuel também, né? Nós queremos aproveitar essa introdução também por Emmanuel, mas de um outro livro, do livro Palavras da Vida Eterna. Emmanuel tem uma mensagem chamada No Dia da Incerteza. Então, um trecho dessa mensagem do Palavras de Vida Eterna vai ser muito importante para a introdução do texto seguinte, né, que é o modelo do livro Encontro Marcado. Emmanuel diz que para qualquer um de nós chega o minuto das grandes hesitações, das grandes dúvidas, das grandes incertezas, né, gente? E pode ser que alguns de nós estejamos vivendo esse minuto agora. Pode ser que o nosso coração esteja apertado, ao mesmo tempo em que a mente está toda desconectada, né? Sem saber por onde ir, sem saber qual caminho escolher, né? Qual decisão tomar. É assim. E ele diz mais que nós trabalhamos por um tempo enorme no encalço, na busca, né? Ali pega, não pega, né? De determinada realização. E eis que, de chofre, de repente, todo o nosso esforço parece perdido. Quem aqui nunca passou por uma situação dessa? Todo um planejamento, todo um empenho, todo um investimento, uma expectativa muito grande. De repente,
aquele empreendimento, né, aquele esforço ou pelo menos aparenta ser perdido. Hoje eu estava fazendo um estudo aqui numa outra área, na área mais, né, profissional, e um dos analistas que eu estava ouvindo disse que morreram mais empresas que pessoas. Ele não estava fazendo comparação, gente, não interpretem mal, tá? Mas atribuídas à Covid-19, no Brasil foram mais de 600 mil mortes, né? E de acordo com as estatísticas levantadas por esse amigo, mais de 700 mil empresas fecharam as portas. Então você imagina quantas famílias por trás dessas empresas, eu estou dando um exemplo, né, de empreendimentos, de realizações que, de repente, todo esforço ele se apresenta como perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida. E esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitávamos as luzes. Exemplos. Contávamos, diz Emmanuel, com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Pegando uma carona no exemplo anterior, né? Quantos colaboradores, por outro lado, dessas empresas que cerraram as portas, que haviam assumido compromissos dos mais diversos, e de repente os recursos com os quais eles contavam para o cumprimento de tais compromissos, eles se evaporam. E de repente estão lá, amarguradamente frustrados. Emmanuel diz mais: retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. É uma casa espírita que para mim era um recurso valioso, me garantia segurança espiritual. Ali eu me sentia tranquilo, pelo menos uma vez na semana. E de repente, por circunstâncias inelutáveis, ou seja, eu não tinha o que fazer, eu não tive mais esse porto seguro à minha disposição. E aí eu fiquei largado à prova, eu fiquei sem alegria, eu perdi a minha direção. Eu estou colocando um exemplo, né? Nesse caso aqui são inúmeros. E aí, gente, é a tal da incerteza que nos visita, das grandes hesitações que fazem parte do nosso dia a dia. Sebastião Lasno, olha ele aqui de novo, eita! Quem vive de indecisão é um viajante na bruma, na neblina. Encontra fadiga em vão, sem chegar a parte alguma. Sabe, aquela história de ficar andando em círculos, mesmo que não seja círculos, né? Porque na bruma, no meio de uma poeira intensa, né, de uma neblina muito forte, você não tem visibilidade. Então, é lógico que isso gera uma fadiga, mesmo que desnecessária, porque ela não vai resolver nada, mas não permite que a gente estabeleça um destino seguro. Ficamos vagando. A indecisão é essa grande neblina, essa grande bruma que acaba dificultando a nossa caminhada. Diante dessa introdução do próprio Emmanuel e do nosso querido Sebastião Lasno, nós podemos então avançar para o texto que embasa o Eva dessa noite, que é o modelo do livro Encontro Marcado. As horas de inquietação, texto do próprio Emmanuel, viu, gente? E de incerteza virão sempre. É preciso ter uma noção clara disso, né? A espiritualidade não está, né, tentando nos enganar, muito pelo contrário. É o tal do choque de realidade.
E aí Emmanuel propõe alguns questionamentos para nós. O que fazer quando essa bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Talvez você, nesse momento, alguns de nós, estejamos nos questionando isso aqui. O que fazer diante da indecisão que vivo agora? Emmanuel pergunta mais: que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis, a decisões graves e intransferíveis? Há um tempo atrás, você pode dizer assim, eu tinha fulano, ciclano, que decidia por mim, ou que no mínimo me aportava um estímulo, um suporte, e agora sou eu, comigo mesmo, comigo mesma. Como? Que padrão? Que modelo? Me espelhar em quem? As perguntas são estímulos para que nós pensemos, não é? Então, para fechar essa introdução aqui, mais uma vez Emmanuel, gente. Está no livro No Estudo, está no livro Irmãos Unidos, na mensagem No Estudo da Verdade. Ele diz o seguinte: se a dúvida significar um estado superior para a mentalidade científica, é também, no campo da fé, um limite justo à incapacidade espiritual. Então essa aqui é para nós pensarmos enquanto nós ouvimos essa próxima canção. Um cientista, quando ele consegue estabelecer uma dúvida, um questionamento, isso é um princípio de um estado superior, porque aprendemos que as perguntas movem o mundo. Quando nós já somos capazes de questionar a ciência, isso já representa um passo a mais, um estímulo para que nós encontremos uma solução ou novas possibilidades. Mas Emmanuel diz que quando a dúvida ela acontece no campo da fé, ela pode significar um limite justo à incapacidade espiritual. É como se ela estivesse dizendo assim, ó, para, calma, está na hora de pedir ajuda, está na hora de buscar ajuda. A sua competência espiritual por si limitou-se aqui. Agora é preciso buscar ajuda. Onde? Que padrão seguir? Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei
Efetivamente, continua Emmanuel, para cada um de nós surgem lances aflitivos, nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Gente, a canção acabou de nos oferecer aqui um convite, né, da construção da paz. Quando o nosso livre-arbítrio está entranhado na sombra, nós nos sentimos incapazes de escolher entre a paz e a guerra. Às vezes nós fazemos escolhas totalmente equivocadas, porque você imagina você... Agora é a sombra, né, que está sendo colocada como o comparativo aqui da incerteza, da indecisão, da hesitação. Antes era a bruma, agora é a sombra, é o escuro, é a escuridão. Como fazer escolhas quando se está no escuro? Vou por aqui, vou por ali, vou por acolá. É uma incapacidade de decidir. O livre-arbítrio, essa ferramenta extraordinária, né? Essa lei que rege esse estágio evolutivo hominal que nós nos encontramos agora, um humano na busca da sua própria humanidade se vê privado da utilização dessa ferramenta. Como caminhar na escuridão? Apesar disso, diz Emmanuel, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Aí aqui a gente começa a entender como acender a luz, como apertar o interruptor para clarear esse entranhado de sombras. No livro 50 anos depois, né, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, está lá no capítulo Estrada de Amargura, Neio Lúcio, ele se dirige a Célia e diz o seguinte, olha o título do capítulo, gente, Estrada de Amargura, e olha o conselho, mantém, Célia, a tua consciência sempre pura, e se algum dia a dúvida vier perturbar teu coração, pergunta a ti mesmo, o que faria o mestre em teu lugar em idênticas circunstâncias? Assim, aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Olha a conexão, gente. Textos, né, de um mesmo autor espiritual, em momentos diferentes, em livros diferentes, mas totalmente conectados. Num deles, ele coloca uma problemática em que o nosso livre-arbítrio está num emaranhado de sombras, de dúvida, de indecisão. O coração está perturbado. No outro, ele coloca o campo das possibilidades. É preciso clarear isso com a luz do Evangelho do Cristo. E aí, Emmanuel continua. Se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, olha, estejamos bem atentos, porque Emmanuel agora coloca para nós diversas situações que normalmente nós nos deparamos com as incertezas que nos levam, nos conduzem para um campo da escuridão, da bruma, da neblina densa. E às vezes isso ocorre nos quadros de tentação ou de infortúnio. Nesse momento, se isso ocorrer, se nós estivermos em derredor dessa situação colocada por Emmanuel, ele nos aconselha o seguinte: deixa que o Senhor os contemple através de teus olhos e saberás entendê-los em bases de inesperada sublimação, em bases de inesperado engrandecimento. Está diante da tentação? Está diante do infortúnio? Tem uma música que chama-se Os Olhos de Deus, está no livro Alívio. O companheiro espiritual que trouxe a canção, ele propõe que nós
façamos um empréstimo. Peçamos a Deus os seus olhos, para que tenhamos a condição de enxergar a vida com os olhos do Criador. O que Emmanuel está fazendo aqui é uma sugestão semelhante. Ele só colocou Jesus como o emprestador de olhos aqui. É enxergar a situação com os olhos do Cristo. Lopes Sá, Espírito, Psicografia do Chico. Nas crises, se os olhos sofrem de dúvida e indecisão, terá chegado o momento de ver pelo coração. Aqui é sentimento. Aqui é o ser, na sua origem, que precisa enxergar. Aqui é o momento de convidar o Cristo para olhar por nós. Pensemos. Já beiraste da praia, não busques
Quero mandar um alô em forma de gratidão aqui a Tânia Pacheco. Ela está no esforço aí, né, para ajudar aqui no EVA, sustentar o EVA, participar do EVA aí, né? Parece que você mudou a rotina de trabalho aí, dona Tânia. Tá voltando para casa, tá no ônibus, mas está firme aqui com a gente, né? Muito obrigado. Muito bem. Mais uma vez, gente, mais uma situação colocada por Emmanuel. Se registras palavras injuriosas. Alguém passou por isso semana passada? Vou só pegar da semana passada para cá. Foi vítima de uma injúria? De uma mentira? Deixa que ele, o Divino Mestre, as escute em teus ouvidos. Gente, olha que exercício, hein? Primeiro olhar diante das tentações, os infortúnios. Agora o exercício do ouvir com os ouvidos do Cristo. É a permissão, né, para que Jesus visite a nossa intimidade. Como Jesus escutaria essas palavras injuriosas que foram direcionadas até nós? Como ele as ouviu naquele tempo em que esteve encarnado aqui? E Emmanuel diz que quando nós tivermos a coragem de realizar esse exercício de imediato, perceberemos nestas palavras de injúria oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Às vezes é o silêncio. Quantas vezes o Cristo, diante da injúria, silenciou? O Cristo é o modelo. Ormando Candelária, espírito, psicografia do Chico, diz o seguinte: verás um dia pedrada, injúria e ofensa de alguém. Se apareceu no caminho, foi para o nosso bem. Você concorda com o nosso querido Ormando Candelária? Você concorda com a pedrada? Aqui ele está utilizando a analogia para representar, né, uma injúria, uma ofensa que apareceu no seu caminho, é para o seu bem. Que um dia você verá isso, você enxergará dessa forma? Aí você pode perguntar o que eu perguntei. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, perguntei para mim mesmo, sabe? E para os companheiros que estavam perto. Falei assim, mas enquanto esse dia não chega? Enquanto eu ainda não conseguir compreender um mal como um bem, um mal como remédio, como diz Kardec na codificação no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu encontrei a resposta também com Emmanuel. Emmanuel está no livro Palavras de Vida Eterna, gente, a mensagem: vencer o mal. Porque é um enfrentamento diário, não é? Lá ele diz o seguinte: os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Então, até que a gente consiga, olha, muita atenção nisso aqui, compreender qualquer tipo de pedrada, injúria, difamação, uma agressão verbal, né, como algo a nosso favor, nós precisamos nos vacinarmos. E aqui é uma vacina do ponto de vista do antídoto, né? A paz do silêncio e o socorro da prece. E Emmanuel acrescenta, dizendo que por isso mesmo Jesus ensinou:
1. Amai os vossos inimigos. 2. Bendizei os que vos maldizem. Fala bem de quem fala mal de você. Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Esse é o modelo. Não basta simplesmente, gente, o questionamento íntimo do que Jesus faria se estivesse em nosso lugar nessas mesmas condições. É preciso ouvir a resposta e, diante dela, aplicá-la na vida. Então, se agora nós estamos aí na condição ou nos acreditando vítimas de injúrias, está aí o modelo apresentado pelo Cristo. Hajamos. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, à luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim.
Mas em situação, gente, em que a hesitação muitas vezes se apresenta em nós. Se deves falar em questões complexas, deixa que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Então, um ditado popular diz que o peixe morre pela boca, né? Mas eu acrescentaria que vive também. Tem um grande amigo que, dia desses, ele assumiu a responsabilidade de se colocar como o inventariante de uma família de mais de 10 filhos. Após o desencarne de um senhor, né, que deixou assim, um patrimônio material muito grande. E ele foi escolhido assim, olha que haviam assim, inúmeras divergências entre os filhos, genros, noras, filhas, né, netos envolvidos, uma família muito grande. E ele foi escolhido exatamente pela sua competência em exprimir verbalmente de uma forma que sempre gera compreensão e bênção. E um sujeito que, pelo conhecimento que tenho dele, tem Jesus como modelo. Cada palavra, dependendo da carga vibratória que ela incorpora ali, ela pode fazer uma diferença muito grande para o bem ou para o mal. Uma palavra carregada de uma vibração boa pode tocar a consciência de alguém e proporcionar um verdadeiro despertar nessa pessoa. O espírito Hilário Silva, né, no livro A Vida Escreve, esse livro é a parceria psicográfica, né, do Chico Xavier com o Valdo Vieira. Essa mensagem, chamada O Grito, ela especialmente foi psicografada pelo Valdo Vieira. Eu acredito que acrescenta muito dentro da justificativa do que Emmanuel está nos convidando a termos cuidado aqui. Se é que eu tenho direito de fazer isso, eu te convido a redobrar a atenção para essa história. Talvez você já conheça, será uma lembrança. Se não conhece, pode ser que faça uma diferença na sua vida, como me chamou muita atenção aqui. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos-nos sozinhos e proferíamos inconveniências. Você conversa sozinho? Tem gente que conversa com samambaia, conversa com os bichos, né? Escuta isso. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrimos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Salus, o instrutor espiritual que falava pelo médium. Gente, então só para contextualizar, uma reunião mediúnica estava acontecendo aqui. E no momento, o mentor da casa se manifestava, dando esse recado por meio de um dos médiuns. Não adianta repetir frases inúteis, e é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem, destaquemos o bem. Dentre todos os presentes naquele momento, Belmiro Arruda, um dos participantes, escutava em silêncio. Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo, tudo pronto, acabamento esmerado, pintura primorosa. Experimente a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro, falou para ele o seguinte: grite algo,
para testar a acústica do ambiente. E o nosso Arruda, recordando a lição lá daquela reunião mediúnica de alguns dias atrás, e atendendo o pedido do engenheiro-chefe, deu o grito. E ele gritou assim, ó, confia em Jesus! E repetiu, confia em Jesus! E eles chegaram à conclusão ali que o som estava admiravelmente distribuído. Se eu fosse fazer um show lá, uma cantoria lá, você não precisava nem de microfone, nem de caixa de som. Os operários continuaram o trabalho quando, de repente, um homem triste entrou no recinto. Cabelo tudo desarrumado, sabe? O semblante transtornado e com um revólver na mão. Você imagina a situação? Entrou no meio da turma ali, assim, estava o Belmiro, estava o engenheiro-chefe, estavam os peões ali da obra, a turma toda ali. E o sujeito entrou desse jeito e perguntou assim, quem foi que mandou confiar em Jesus? Gente, você já viu menino em escola, quando um faz uma arte, e aí chega o diretor e pergunta, quem foi? Aí eles tinham combinado isso, ninguém fala nada. E a hora que o diretor chega e pergunta quem foi, todo mundo aponta o dedo. Foi fulano. Foi o que aconteceu aqui. Apontaram o dedo para o Belmiro. Quando apontaram o dedo para o Belmiro, aquela criatura, armada, mostrando o revólver, se voltou para ele, abriu os braços e disse o seguinte, meu amigo, muito obrigado. Eu ia encostando o cano do revólver no ouvido. No entanto, eu escutei o seu grito, o seu apelo, e eu parei. Eu queria morrer. Eu estava aqui no terreno baldio aqui da construção, aqui do lado, mas a sua voz me acordou. Meu amigo, eu estou desempregado há muito tempo. Eu sou pai de 8 filhos. Respirou, as lágrimas corriam, olhou para o Belmiro e falou assim, Jesus, é isso mesmo, eu confiarei em Jesus. Os dois se abraçaram, era lágrima de um lado, lágrima do outro, lágrima nos que estavam ali reunidos. O caso tocou todo mundo ali, que foi conduzido para o diretor do serviço, e o diretor também visivelmente emocionado, estendeu a mão àquele desconhecido e falou o seguinte, venha amanhã, pode vir trabalhar aqui na obra amanhã. Pensemos. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar,
mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer A Neiva Silva está fazendo uma sugestão aqui, ó, que haja uma live musical agora no Natal. Ana Gambini comentou o seguinte, que é a presença divina agindo por meio de outros. Verdade. Só que tem um detalhe, gente. Essa que é a grande proposta de Emmanuel nessa noite. É preciso permissão para que a presença divina haja. É preciso permissão para ouvir com os ouvidos do Cristo, para enxergar com os olhos de Jesus, para expressar evangelicamente. Observem como Emmanuel faz a proposta. Mais uma. Se ages sob qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa. Entendeu? Permita que o excelso amigo te oriente as mãos no serviço e entrarás para logo no rendimento do bem. É preciso autorização. Gente, mas eu preciso autorizar Jesus. Isso chama-se respeito ao livre-arbítrio. No livro Crônicas de Além-Túmulo, está lá na mensagem Coração de Mãe, uma mensagem bastante intensa, viu, gente? Essa aqui merece vir daqui para o Eva na íntegra. O Espírito Humberto de Campos, ele diz assim, ó, num trechinho só, são 2 frases. As mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas frondes verdes da vida. Entende aqui agora o que ocorre, as consequências do mau uso das mãos no serviço? Reencarnação, gente, justiça divina. É um principal instrumento da aplicação da justiça divina para o bem sempre, tá? Você podia falar assim, mas para o bem ou para o mal? Não, sempre para o bem, sempre visando o bem. Na perspectiva futura, tudo é direcionado para o bem. O sensualismo de Madalena, expurgado nos prantos amargos da expiação e do arrependimento. Aqui a gente entende o que significa, na dúvida, permitir, deixar que Jesus oriente as nossas mãos no serviço. Porque Madalena é um exemplo disso. Uma vida ainda vinculada à sensualidade, não à prostituição, tá, gente? A sensualidade, essa é a expressão utilizada por Humberto de Campos aqui, ó. Busca no Cristo uma orientação e deixa que Jesus oriente as suas mãos no serviço. E foi exatamente seguindo essa orientação que ela enfrentou prantos amargos, expiou, se arrependeu e ascendeu. É assim, retornou, entrou no rendimento do bem. Foi o que Emmanuel disse. Se te diriges
para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que advirá do que pretendas fazer. Talvez a gente leve isso aqui muito ao pé da letra, né? Tem um tema esse mês que vai conversar com a gente sobre retirar o espírito da letra, né? A letra mata, o espírito vivifica. Uma expressão paulina. A gente vai trabalhar isso. Mas aqui, se levarmos ao pé da letra, a gente pensa assim, poxa, então eu tenho a possibilidade de mudar de uma cidade para outra ou para outra. Será que vou para uma? Será que vou para aquela? É um lugar desconhecido? Será que mudo de país? Será que troco de emprego? Será que mudo o centro que eu frequento? Será que mudo meu filho de escola? A gente sempre pensa em lugares determinados como ambientes físicos, não é? Da matéria, mas nem sempre é isso. Se porventura há dúvidas, há inquietações, há hesitações da sua parte, no sentido de usar o seu livre-arbítrio, que está embrumado na escuridão, deixa que o Senhor caminhe com os teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais convenha à consciência tranquila. Imagina isso. Nos teus passos, qual caminho Jesus escolheria? Pensa. Palavra de vida eterna, no dia da incerteza, também por Emmanuel. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Não é momento de assombrar ou ensombrear. Cantemos. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio
Quero mandar um beijinho para Olivia Emanuele, viu, Olivia? Bom, caminhemos para a conclusão aqui, gente. Tentar aproveitar ao máximo, né, esse recado de Emmanuel na noite de hoje. Resoluções a tomar. Quem aí está diante dessa situação? Precisa tomar decisão. Encargos por assumir, responsabilidades diante de você aí, opiniões a fornecer, provas a enfrentar, solicitam meditação se nos propomos atuar com discernimento. Muitos de nós já conseguimos, de certa forma, buscar a meditação nesses momentos. Tem que tomar uma decisão, a gente para, pensa, raciocina, pensa de novo, pensa mais um pouquinho, não é? Vai assumir uma responsabilidade, né? Uma função nova lá no trabalho, um empreendimento, te convidar lá na casa espírita para você fazer parte da diretoria. Turminha aí, né, os nossos irmãos católicos aí, ó, te chamar lá para o encontro de casais agora, parece que estão te cogitando lá para ser ministro da Eucaristia, não é? Será que vou? Será que não vou? Olha, pediram a minha opinião, tem uma decisão a ser tomada ali, eu fui consultado, eu pedi um tempinho para pensar, para meditar. Agora, a proposta de Emmanuel é que essa meditação, nessa meditação, o Cristo esteja ou seja envolvido em todas as indecisões e aflições. Pensa no Cristo. Porque lembra das suas inquietações, indecisões, hesitações da semana passada que eu perguntei? Por mais que a gente tenha parado um pouquinho, pensado, refletido, nós envolvemos Jesus nessa reflexão? Nós buscamos ouvir com os ouvidos do Cristo, falar com a boca do Cristo, enxergar com os olhos de Jesus? Cassimiro Cunha. Gente, se esquecer tudo o que foi dito aqui hoje, nessa noite, até a mensagem do grito, que é uma história fixa melhor na nossa memória, né? Mas se você se lembrar dessa trova aqui, do Cassimiro Cunha, para mim já valeu a noite do dia 20 de dezembro, dessa segunda-feira de 2021. Ele diz o seguinte: entre um monte de ouro puro e meio quilo de pão, a fome, que é verdadeira, não padece indecisão. Vamos de novo? Entre um monte de ouro puro e meio quilo de pão, a fome, que é verdadeira, não padece indecisão. Escolhe o alimento. Não esperemos a desnutrição verdadeira chegar para buscarmos o pão da vida. Palavras do Cristo: eu sou o pão da vida. Emmanuel conclui: reflete num mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor, e escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si sem pensar em si.
Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios. E seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Traduzindo para o goianês, gente, com Jesus não tem erro. E convidamos aqui Bezerra de Menezes para encerrar as nossas reflexões nessa noite, da minha parte, lógico, né? Resumindo, numa frase, o recado da noite. Está lá no livro União em Jesus, psicografado pelo Chico. A mensagem é uma mensagem extensa, onde nós tiramos uma frase, e a mensagem tem como título Itens da Fraternidade em Jesus. E lá o Dr. Bezerra de Menezes diz assim, ó: em toda questão difícil, indagar de nós mesmos o que faria Jesus em nosso lugar. Quem aqui chega?
mas Ele é o nosso melhor modelo. Se Ele, que foi Ele, chorou com toda aquela força, chorou por nós, rogou por nós, pediu por nós, sofreu tanto, por que nós não havemos de sofrer e de chorar? Com certeza, nossas tristezas, nossas dores são merecidas. São semeadas por nós mesmos. Que tenhamos forças para fazer diferente e colher diferente. Mas com Jesus fica mais fácil. Ele é um irmão querido que não nos amaldiçoa, não compete conosco, não se envaidece e nos deixa livres, sem nos pressionar, sem nos inibir, sem nos infortunar, sem nos machucar. Com Jesus sempre será mais fácil. Que Ele, em sua bondade infinita, derrame sobre nossas famílias, sobre todos nós, sobre aqueles a quem amamos tanto, muitas bênçãos de muita paz. E hoje eu queria deixar um abraço especial, bem apertado, para os amigos. Ai de nós, não fossem os amigos, os verdadeiros amigos. Ai de nós. Quem tem um amigo tem um tesouro. E neste rol de amigos que nós temos, Jesus é o nosso grande e maior amigo. Contemos sempre com Ele. E hoje o nosso passe, a nossa água fluidificada, vai acontecer com o carinho da nossa vovozinha, vovó Nem, tão querida por nós, jamais esquecida, jamais. Que ela, com seu galinho verde, com seus raminhos, benza a todos nós, deixando aquela energia boa, saudável, gostosa, para amenizar os nossos corações, sustentar as nossas esperanças, as nossas alegrias, fluidificar a nossa água, todo aquele amor, toda aquela sabedoria. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Oriente
nossas esperanças. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco hoje, aos desencarnados que possam retornar em paz para os lares espirituais, à família do Evangelho de Amor, muitas bênçãos, muita paz, muita gratidão pela sua companhia, onde quer que você se encontre neste momento, aqui, fora do país, no trabalho, na rua, na escola, no lar. Você que tirou esse tempinho para partilhar conosco o seu tempo, Deus te abençoe. Deus abençoe toda a humanidade. Deus abençoe os governantes. Deus abençoe as famílias todas, especialmente aquelas que estão indecisas, que estão em sofrimento. Oh, meu Deus, põe tua luz na dor do mundo. Obrigada, Chico Xavier. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me venceu. Muito bem, gente. Muito boa noite, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E pega aquele beijo que é especial hoje com carinho da vovó Nem. Pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. E até amanhã. No convívio com Cristo, no convívio do Cristo. Alô, alô, família Paixão, Carmen, Ana, Vilma, Dona Raimunda Maria de Araújo, Mauro Reis, gratidão pela companhia feliz. Boa noite.